Eu quero lembrar você que dia 3 e 4, sexta e sábado, vai ter aqui no canal as 2 aulas do evento do Zero ao Mangá, que é exatamente um evento onde eu vou te mostrar o passo a passo para você ali pegar essas ideias, essa vontade que você tem e realmente começar o seu mangá e fazer ele de fato, realmente qual é o passo a passo, qual é o mapa para você conseguir fazer um mangá. Muitas vezes a gente tem várias ideias, fica travado nessas ideias e não consegue de fato colocá-las no papel e seguir adiante. Nesse evento, nessas 2 aulas, eu vou mostrar para você como ter o seu primeiro mangá pronto. Só que elas não vão ficar disponíveis no YouTube, então você precisa acompanhar na data de lançamento mesmo. Link aqui para você fazer parte do grupo do WhatsApp e ser notificado lá. Eu vou te avisar quando tiver acontecendo o lançamento, para você poder vir aqui e aproveitar essa oportunidade. Se inscreve aqui na descrição. Viviane Bloodline Globin, sei lá. É uma slime que tem o sangue dos Lordes de Sangue, que são os seres mais poderosos do mundo, que nenhum dos descendentes do herói matou. Nem um dos descendentes do herói que matou Cthulhu pode vencer eles. Ok. Ela vive com seu pai adotivo, Victor, um humano que virou uma criatura estilo Frankenstein, fundador de uma ONG que faz relacionamento e acolhimento de slimes em áreas que eles podem causar desastres. Tá sem vírgula que é difícil ver onde é que uma frase termina ou outra começa. Seus 9 irmãos slimes, Mel, Nitro, blá 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 blá. Não vou ler o nome porque começa aqui a ficar só sílabas, né? Tipo Cal, Fu, Bu. Seus amigos Lucas, o filho de Cerberus, com um licantropo que já dá apresentando 1 milhão de personagens já. Teve um lance com a Viviane que, por ser tonta, acho que aquilo não foi nada demais, mas para Lucas foi, pois ele a ama, mas age como um bad boy para esconder seus sentimentos. Lilith, o corpo de uma só tá pensando no personagem. E Eve, a cabeça, que são as melhores amigas de Viviane, que querem cuidar dela, pois ela foi a primeira pessoa a ver elas como seres únicos e diferentes. GG, ok. Tamo lá, vamos continuar pensando nos personagens. Tá, é a minha Viviane, perceba blá blá blá. E Hunter, o descendente de um herói que não gosta de ser herói, ao conhecer a ONG e se apaixonou pela Viviane. Tá, tem muita gente apaixonada pela Viviane, pelo que eu entendi. Mas tem que manter isso em segredo, pois ele não sabe o que rolaria se a Irmandade e sua irmã descobrisse sobre as amizades com eles. Eles vivem aventuras aleatórias e ajudam uns aos outros a se curar de seus traumas e resolver seus problemas. Eu sinto que precisa de um certo desenvolvimento, um nível de desenvolvimento dos próprios personagens e acontecimentos em si dentro da história de cada um desses personagens. E aí, isso talvez gera a necessidade de algum arco maior ali, ou seja, algum ponto de interligação entre as histórias aleatórias, de modo a levar, talvez não a um arco completo de personagem mesmo, mas um arquinho ali, não, eu confundi. Não um arco completo de trama da história como um todo, mas sim um arco de personagem. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não é uma história que necessariamente precisa se desenvolver ao longo de capítulos, né? O autor deixou, inclusive, o capítulo 1 está disponível na página do Facebook dele, né? Chama Nibiru's Wolf, caso você queira pesquisar lá no Facebook para poder dar uma lida aqui na história. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui para vocês. Difícil eu lembrar quando o vídeo vai pro ar, mas me lembra nos comentários que eu tento colocar o link. Ok. Eu acho que não necessariamente precisaria ser definido em capítulos, mas sim realmente algumas historinhas fechadas. E aí o que eu digo? Cada historinha fechada vai aprofundar ali alguns pontos de alguns personagens, com uma frase, com uma pequena situação, algo do tipo, e eu acho que isso vai ajudando a construir quem são aqueles personagens na visão do leitor, já que a ideia é realmente não ter um ponto central ali, não ter um objetivo central final, e sim realmente a gente ficar vivendo essas pequenas aventuras aleatórias, já que esse é o propósito da história, sendo que se liga principalmente ao redor da Viviane. Então ela precisaria ter um arco de personagem muito mais bem definido. Talvez o próprio arco de personagem dela seria o que movimentaria essa história ao longo dos capítulos, digamos assim, ou das histórias, das aventuras. O que eu quero dizer com isso? Então, sei lá, a gente começa conhecendo quem é a Viviane, por mais que seja aí uma história que não necessariamente precisa ter um começo, meio e fim certinho, mas o mais próximo que a gente teria dessa jornada de começo, meio e fim seria o próprio
a própria jornada da Viviane em relação ao seu arco de personagem, ou seja, ela sair de alguém que ela é, de alguém que ela de como ela é, de como ela está, das situações, dos problemas que ela tem, dos traumas que ela tem, etc. E caminhar para um ponto onde ela resolve parte desses problemas, resolve a maioria desses problemas, que é a definição de um arco de personagem. Arco de personagem é exatamente quando a gente tem um personagem apresentado de uma forma na história e ele vai evoluir conforme a história passa, a ponto de virar um personagem um tanto diferente de como ele foi apresentado no início. É muito comum ver um personagem que no início ele é arrogante, ou ele tem dificuldade de fazer amizade, e no final ele termina sendo mais humilde, ele termina aprendendo a ter mais amigos. É um personagem que é muito sozinho, que acha que vai resolver tudo sozinho, ele termina a história aprendendo a importância da amizade, o valor da amizade, de compartilhar e de não fazer as coisas sozinho. Por exemplo, a importância de fazer as coisas em grupo e tal. Então essa é a definição de um arco de personagem. E no caso desse tipo de história aqui, onde realmente os personagens são mais importantes do que uma trama em si, o arco de personagem acaba sendo muito importante, porque o arco de personagem é a trama do personagem em si, dentro dele. Então o personagem tem um problema com o irmão, por exemplo. Qual que é o arco dele? É resolver esse problema com o irmão, porque isso é algo que incomoda e que atrapalha a vida dele. Claro que não necessariamente um arco de personagem é algo que incomoda o personagem em si. Ele pode estar muito bem na sua zona de conforto, mas dadas algumas situações, a gente percebe que isso é um problema e ele eventualmente, ao longo da história, vai percebendo que aquilo é um problema e que ele precisa resolver. E, ao completar do arco, ele resolveu aquele problema e agora ele se tornou uma pessoa melhor de alguma forma. Não que necessariamente ele era uma pessoa ruim antes, mas, como eu disse, ele era uma pessoa com algum problema. Um filho que não conversa há muito tempo com o pai por causa de uma briga que eles tiveram. O arco de personagem talvez seja ele se reaproximar do pai. Um personagem que é tímido, o arco de personagem dele é talvez perder um pouco dessa timidez e se tornar um personagem um pouco mais extrovertido. Talvez não passar de um ponto extremo a outro ponto extremo, mas sim talvez aprender. Ou, às vezes, né, o arco é exatamente aprender a conviver com o jeito como é. Então, um personagem que ele não gosta de si mesmo ao longo da história, o arco dele é aprender a se aceitar e ser feliz em como ele é. Isso é algo completamente mais difícil de fazer do que uma trama específica com um objetivo muito claro na história. Então, eu já falei aqui desse clichê hoje, mas vamos lá. O personagem protagonista teve sua família morta, ele quer vingança. É muito fácil fazer isso porque é muito claro. Você faz uma cena da família dele sendo morta, uma cena dele com raiva, e depois disso é só fazer ele indo atrás da pessoa que matou a família dele, até chegar o momento onde ele vai acabar com essa pessoa e acabou. É uma típica, clássica história de vingança, é muito fácil fazer isso. Agora, fazer um personagem que tem um problema ali, que não necessariamente é um problema físico, um problema nesse sentido, um problema externo a ser resolvido, mas muitas vezes um problema interno, você criar os eventos que são necessários para que esse personagem evolua internamente, é muito mais difícil porque é uma questão muito mais psicológica. E trabalhar esse psicológico é muito mais difícil, exige muito mais conhecimento e trabalho do autor conseguir fazer um arco de personagem bem feito do que uma história, uma trama em si, com acontecimentos externos bem feitos. Porque, sei lá, numa história de vingança você coloca ali vários inimigos que vão ser enfrentados no meio do caminho, se as lutas são legais, beleza, isso pode ser bem feito. Se esses personagens são minimamente desenvolvidos, fica melhor ainda e tal. Se as estratégias para vencer esses inimigos que aparecem no meio do caminho e a própria estratégia para vencer o vilão final ali da vingança for criativa, perfeito. Agora, para você desenvolver os acontecimentos e eventos que vão fazer com que um personagem que tem um determinado problema descubra e perceba que ele tem esse problema, resolva cuidar desse problema que até então ele estava acostumado ou ele nem sabia que existia, e ao final de uma certa jornada, ou seja, de um certo conjunto de acontecimentos, esse personagem definitivamente melhorou e resolveu aquele problema, e isso é representado visualmente ali na história, nos acontecimentos, em ser alguém falando: olha, Joãozinho, agora você se tornou uma pessoa melhor, mas sim de fato aquilo ser demonstrado nas atitudes do personagem, em como ele se comporta, de modo que o leitor vai conseguir entender: caraca, ele não é mais aquela pessoa que eu vi lá no começo, que eu acompanhei no começo. Isso é algo que define, assim, que separa os bons autores de história dos maus autores de história. Fica estranho falar maus autores, mas enfim, eu acho que eu consegui deixar claro. E esse tipo de história aqui é uma história que vai trabalhar e vai engajar o leitor, não só com base nas situações divertidas e aleatórias e diferentes que a gente vai ver, mas
eu acho que o que ele vai ter de grandioso é exatamente esse aprofundamento dos personagens. O cara apresentou aqui 57 personagens e desenvolver todos eles vai ser realmente um desafio. Mas eu acho que é um desafio que vale a pena porque o leitor se conectando com esses personagens, nesses arcos de personagens bem definidos, é maravilhoso. Assim, o leitor vai se sentir dentro daquele mundo, vai sentir que aqueles personagens são seus amigos, são pessoas que ele conviveu ali durante um determinado período de tempo. E isso é incrível, né? Eu falo aqui que o Fairy Tail ele não tem uma trama muito bem construída, mas ele tem personagens muito bem construídos, muito bem apresentados e muito cativantes de se acompanhar. E por isso a história foi um sucesso, mesmo que a trama ali, o roteiro principal do Fairy Tail, se você analisar bem ali, parece meio desconjuntado, não parece ali que ele tinha uma ideia específica e que todos os eventos caminham para um único evento e tal, e tudo aquilo que a gente imagina como uma trama ou como um roteiro principal. Mas ele tem sim vários personagens que são muito interessantes de acompanhar e geralmente os arcos de Fairy Tail são geralmente arcos de personagens, são arcos focados em histórias de personagens e acho que é algo que pode funcionar aqui nesse nosso mangá.